No dia 8 de junho desse mês, um momento inesquecível do tênis brasileiro completará 25 anos. A conquista do título de Roland Garros 1997 por Gustavo Kuerten, o Guga, recolocou o Brasil nos holofotes do esporte da bolinha amarela e foi para o nosso país o início de uma lenda. Para homenagear esse grande feito de Guga, que além dessa venceu o Roland Garros outras 2 vezes, nós vamos relembrar um pouco daquela campanha fantástica, uma das semanas mais brilhantes do tênis brasileiro em toda a história. Meu nome é Lucas Bueno. E o meu é Daniel Barbosa. E essa é mais uma edição do podcast Quadra Principal. Fica aí com a gente. E antes de falar de Roland Garros, nós temos que passar um pouquinho por antes do torneio, o que rolou antes, relembrar um pouco algumas coisas. Guga era o número 66 do ranking mundial e naquele ano o brasileiro tinha 16 vitórias e 13 derrotas. Antes de ir para Paris, ele venceu o Challenger de Curitiba, batendo na final o romeno Razvan Sabal por 2-1 de virada. Bom, chegando em Roland Garros, a estreia de Guga foi contra o tcheco Slava Dozedel, que tinha vencido o brasileiro 2 vezes em 97, né, nesse mesmo ano, antes de Roland Garros. Uma foi na semifinal do Challenger de Indian Wells, em quadra dura, e outra foi no Masters 1000 de Monte Carlo, que na época era chamado de Super 9. Mas em Roland Garros, Guga não deu chance para o tcheco. Meteu um pneu no primeiro set e venceu os sets seguintes por 7-5 e 6-1, avançando para a segunda rodada. Na segunda rodada, Guga teve um desafio um pouco mais complicadinho. Ele encarou o sueco Jonas Björkman, que chegou a ser o número 4 do mundo no final de 1997, com 5 finais e 3 títulos naquele ano. E claro, ele impôs certa dificuldade para o brasileiro, que precisou de 4 sets para avançar de fase. Placar de 6-4, 6-2, 4-6 e 7-5, iniciando aí uma saga de muitos sets que o Guga ia ter que disputar até chegar ao título. Já na terceira rodada, um confronto ainda mais complicado. Foi contra o austríaco Thomas Muster, que era o número 3 do mundo na época e tinha sido o número 1 do mundo. Ele era, na época, considerado o rei do saibro e tinha sido campeão de Roland Garros em 1995. No primeiro set, o austríaco venceu no tie-break. Guga venceu os 2 sets seguintes. No quarto set, Thomas Muster empatou. E no quinto set, o austríaco chegou a abrir 3-0 com a quebra de vantagem. Mas Guga reagiu e venceu o quinto set por 6-4, avançando para a segunda semana de Roland Garros. E aí, segunda semana, a gente já pensa que tá no lucro, né? Já tava sensacional, um momento incrível, atuação fantástica, vitória fantástica contra o Muster, mas Guga queria mais. E com o Guga, a coisa sempre é com muita emoção, né, galera? E ele teve que ter muito físico para encarar uma nova batalha de 5 sets. Dessa vez nas oitavas de final de Roland Garros contra o ucraniano Andrei Medvedev, que 2 anos depois, inclusive, chegou na final do Major francês. Jogo duríssimo, placar de 5-7, 6-1, 6-2, 1-6 e 7-5 para colocar o brasileiro nas quartas de final. Naquela altura do campeonato, o Guga já tinha disputado incríveis 17 sets. Já nas quartas de final, confronto contra o então atual campeão de Roland Garros, Evgeny Kafelnikov. O russo era o atual número 3 do mundo na época. E, por coincidência, em todas as campanhas em que o Guga ganhou, ele enfrentou o Kafelnikov nas quartas de final. Nesse jogo, na ocasião, o Guga venceu o primeiro set por 6-2, perdeu os 2 sets seguintes por 7-5 e 6-2, mas a partir do quarto set, Guga reagiu, aplicou um pneu no russo no quarto set e no quinto set fez 6-4, avançando para a semifinal. Um detalhe interessante, no livro Guga, um brasileiro, o primeiro capítulo tem escrito 4 de junho de 97, que foi a data desse confronto, em que ele considera que este foi o dia que ele nasceu para o tênis. De fato, e as expectativas para a fase seguinte estavam até que altas. Depois de 22 sets disputados, Gustavo Kuerten estava na semifinal de Roland Garros, de forma surpreendente, carregando 3 jogos seguidos de 5 sets.
E ele tinha certa responsabilidade na busca por essa vaga na final, exatamente porque ele encarava um outro adversário muito surpreendente até então, o belga Philippe Delph, que fazia um torneio mágico, vindo do torneio qualificatório. Inclusive, essa foi a melhor participação do Philippe em torneios de Grand Slam. Ele teve seu melhor desempenho. Inclusive, ele acabou eliminando um brasileiro em seu caminho. Na segunda rodada, ele venceu Fernando Meligeni em uma partida de 5 sets. Ele também estava encarando jogos muito longos e vinha eliminando grandes adversários. Partida muito complicada e Guga acabou vencendo, dessa vez em 4 sets. Placar de 6-1, 3-6. O belga teve um empate ali, o jogo chegou a ficar 1-1. 6-1 e 7-6 com 7-4 no tie-break para levar o brasileiro para a decisão do título. E chegamos à grande final, domingo 8 de junho de 1997. Gustavo Kuerten e o espanhol Sergi Bruguera. No caminho, o Guga venceu alguns campeões de Roland Garros, como citamos, Thomas Muster e Evgeny Kafelnikov. E o Bruguera era campeão, aliás, foi bicampeão de Roland Garros em 93 e 94. E tinha sido também número 3 do mundo. Mas Guga não tomou conhecimento do espanhol e venceu por 3-0, assim como na estreia. 6-3, 6-4 e 6-2 para ter a sua consagração na quadra Philippe Chatrier. Uma curiosidade, duas na verdade. A primeira é que este jogo foi transmitido para o Brasil através da extinta TV Manchete. E a segunda curiosidade é que a Globo anunciou seu plantão da Globo. Normalmente o plantão da Globo é com notícias ruins, mas este foi um dos raros momentos em que a Globo anunciou seu plantão com notícia boa. Fernando Vanucci, na época, apresentou, né, o plantão para informar o título de Gustavo Kuerten em Paris. E aí veio o Marcos Uchoa, que estava direto da França, entrevistando o Guga e o Larry Passos, né, para contar um pouco de como foi esta conquista. Você assistiu esse jogo aí ao vivo, Daniel? Assisti ao vivo. A TV Manchete aqui onde eu moro, em Salvador, já não pegava muito bem. Mas a gente fez um esforcinho, né? Anteninha e tal, e deu para ver algumas coisas. Eu só fiquei no YouTube mesmo, nos últimos anos, porque eu não era nem nascido nessa época. Infelizmente não assisti o primeiro título do Guga, mas e outros títulos. É isso aí, isso que importa e tá tudo certo. E uma outra curiosidade pra gente trazer aqui pro vídeo é que essa era apenas a segunda vez que o Guga disputava o torneio de Roland Garros. Ele disputou em 1996 e acabou perdendo na primeira rodada para o sul-africano Wayne Ferreira por 3-0. E é interessante ver toda a caminhada do Guga durante o torneio. Ele estreia com 3-0, depois sofre em praticamente todos os jogos a seguir, chega na final como... que jogo é esse, né? E mete um 3-0 num cara que já era campeão daquele torneio. Realmente fantástica a campanha do Guga. Se tiver mais alguma observação para fazer, Daniel, fica à vontade. Legal, porque esse foi o primeiro título. É claro que o Guga foi bicampeão depois de 2000 e 2001, mas esse era o mais especial por ser o primeiro, né? Por ser o primeiro Grand Slam conquistado pelo tênis masculino brasileiro, né? Também pela roupa tradicional, aquela roupa coloridíssima, né? Que muito característica, que o Guga acabou sendo conhecido, né? E não foi uma campanha que ele passou por campeões, né? Não foi aquela campanha que ele deu sorte na chave né? E aí foi avançando, como a gente vê, e não tirando os méritos de quem conquista títulos assim. Mas ele ganhou de campeões, né? E isso valoriza ainda mais a conquista. Exatamente. Uma grande lembrança de um grande título, um grande momento, não só para o tênis, mas para o esporte brasileiro no geral. E a gente, cada vez que chegam essas marcas, a gente sempre tem que relembrar os grandes momentos do Guga em quadra, que foi excepcional e que causou um boom no tênis no Brasil, né? Meio que um segundo boom do tênis brasileiro. Então é isso, galera. Esse é um vídeo especial para a gente poder homenagear e relembrar esse grande feito do Guga em 1997. Valeu por terem ficado até aqui. Daniel, valeu pela participação. E a gente volta na terça-feira para falar sobre os resultados em Roland Garros. Muitos jogos interessantes, muitas disputas. Em breve estamos de volta, beleza? Falou!